Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva. No capítulo 138, quarta-feira, 28 de outubro. Monserrat sai da igreja e encontra seu carro pichado, com uma frase ofensiva. Ela culpa José Luiz, que nega qualquer participação, e no comentário malicioso diz que deve ser pela reputação que tem na cidade. Pedro Medina sequestra Adolfo e exige que acabe com a vida de Ezequiel, senão Josefina sofrerá as consequências. Graziella pede ao filho que nunca a abandone e pede que ele lhe dê um abraço. Os capangas contratados por Medina pressionam Adolfo para que siga as ordens do chefe, mas quando tentam atacá-lo, Adolfo desarma os dois e os mata. Renato flagra Esmeralda com Eric e faz uma cena de ciúmes. Monserrat se despe para tomar banho, vê uma silhueta e se depara com José Luiz. Indignada pergunta como entrou, e ele, cínico, responde que é o chefe da polícia da cidade. Renato critica Esmeralda por sair com outro homem, ainda estando casada. Ela responde que estão separados e que a cada dia se convence mais de que isso é o melhor. Maria entra disfarçada de Monserrat na delegacia para visitar Alessandro. Macário comenta com o padre Anselmo que não tem certeza que Kevin seja seu filho e está preocupado com a atenção que Sofia está dando a ele. Padre Anselmo o aconselha a não negar a ele o calor de um lar. Monserrat vai até a delegacia visitar Alessandro. Ao ouvi-la, lhe confunde com Maria e pede que vá embora. Monserrat pergunta o que aconteceu para agredir José Luiz. Maria, em seu apartamento, tem alucinações com Alessandro. Ao ser libertado, Alessandro pede explicações a José Luiz por ter invadido sua casa na sua ausência. Adolfo se confessa com o padre Anselmo e diz ter medo que Pedro Medina faça mal aos seus entes queridos. O sacerdote o aconselha a avisar as autoridades, mas ele se nega. Carlota e Ezequiel se preparam para sair quando o padre Anselmo chega para preveni-los, que estão correndo perigo. Alessandro presenteia Monserrat com um carro novo, depois que o seu foi pichado. José Luiz chega nesse momento e se depara com um presente. Macário fica enciumado ao observar Sofia olhando com admiração para Eric, que canta uma música que fez em homenagem a Esmeralda. Adolfo atira em Ezequiel durante um discurso político. Monserrat está conduzindo seu carro novo quando percebe que está sendo seguida por José Luiz. Ela se assusta e bate o carro. Maria, disfarçada de Monserrat, entra na casa de Alessandro. Furioso, ele a expulsa de sua casa e dá ordens aos empregados para que não permitam sua entrada. Ezequiel diz a Carlota que não pretende sair de casa, pois quando Pedro Medina souber que ele não está morto, vai querer assassiná-la. Monserrat discute com José Luiz, que ameaça usar de sua influência para tirar dela a guarda da filha. Pedro continua chantageando Adolfo e deixa claro que se deixar de cumprir suas ordens, a vida de Josefina corre perigo. Monserrat conta a Alessandro por que bateu o carro e diz que foi ameaçada por José Luiz. Adolfo fica preocupado ao saber que Ezequiel não está morto. Ezequiel pede a José Luiz que o ajude a deixar o país e, em troca, revelará a identidade do escorpião, o braço direito de Pedro Medina. José Luiz, com a intenção de desmentir Monserrat, pede a Renato que afirme que durante a tarde estiveram juntos em seu escritório. Renato quer saber se está acobertando Pedro Medina e ele diz que não. Alessandro procura José Luiz e exige que pare de assediar sua esposa, pois quase provocou uma tragédia. Ele nega que estava dirigindo o veículo e afirma que estava com Renato, mas este não confirma a história e diz a Alessandro que não estava com José Luiz. Ezequiel fica chocado ao ver Pedro Medina ameaçando Carlota com uma arma. Pedro, com um revólver apontado para Carlota, exige que Ezequiel conte a ela quem é na realidade, que não passa de um narcotraficante e assassino. Ezequiel, chorando, pede perdão a Carlota e se justifica dizendo que tudo o que fez é porque ela jamais teria se casado com um simples policial. Pedro, sarcástico, diz a Carlota que é tão idiota que nunca percebeu que estava casada com um covarde, que não se importou em abandoná-la para salvar sua vida.
José Luiz diz a Alessandro que cometeu um erro, mas não queria que acontecesse nada com Montserrat. Alessandro e José Luiz se agridem violentamente. Demétrio interrompe a briga e conta para Alessandro que Pedro Medina invadiu a casa de sua tia Carlota. José Luiz diz a Renato que todos estão lhe dando as costas, inclusive ele, e pede que se retire de sua casa. Renato, indignado, diz que sempre que infringiu a lei foi para protegê-lo, portanto, não se atreva a chamá-lo de traidor. Ezequiel conta para Esmeralda que Pedro está vivo, matou sua esposa e pede a ela que o ajude. Esmeralda se recusa a ajudá-lo e aconselha que procure as autoridades. Carlota, chorando, diz a Demétrio, Alessandro e Montserrat que se casou com um delinquente, que Pedro lhe deu a opção de fugir em troca de sua vida e ele não duvidou em aceitar. Maria conta para Adolfo que Ezequiel está com Esmeralda, que é um lugar para passar a noite e quer fazer um acordo com a Marinha para sair do país. Montserrat diz a Alessandro que se sente culpada pela briga entre ele e José Luiz e não deseja que nenhum dos dois saiam machucados. Alessandro diz que José Luiz não aceita que estejam juntos, mesmo que tenham permitido que veja a filha todos os dias. Alessandro comenta com Montserrat que está convencido que José Luiz e Pedro Medina estão unidos para prejudicá-lo. Ezequiel diz a Demétrio que pode lhe dizer que matou Mônica e revelar a verdadeira identidade do escorpião, se em troca sua vida estiver protegida. Rosário é levada em uma caminhonete e Alessandro tem certeza que Pedro Medina está por trás do sequestro de sua mãe. Demétrio se surpreende ao ver Carlota, que exige falar com seu marido. Renato pressiona Ezequiel para que lhe diga quem é o escorpião. Ele responde que só revelará a verdade para Demétrio quando estiver a salvo no voo que o levará para fora do país. Renato diz a Ezequiel que ele não está em situação de impor condições e que os advogados da Marinha já estão revogando seus privilégios. Por isso, é bom que colabore antes que seja muito tarde. Desesperado com o sequestro da mãe, Alessandro, furioso, exige que José Luiz lhe diga onde está Pedro Medina. Ele afirma que não sabe onde está e que não tem nada a ver com ele. Pedro, furioso, recrimina Adolfo por não ter eliminado Ezequiel. Adolfo pede 24 horas para acabar com a vida dele e Pedro diz que Josefina pagará as consequências se ele voltar a falhar. Carlota, chorando, dá uma bofetada em Ezequiel e o insulta. Pedro pergunta a Rosário se está preparada para assistir à morte de seu filho. Muito assustada, Rosário pergunta a Pedro por que ele odeia tanto Alessandro. Pedro responde que por culpa de Alessandro, ele não é um homem completo. Rosário suplica que não faça nada contra seu filho, mas Pedro diz que o pesadelo de Alessandro está apenas começando. Montserrat proíbe a mãe de voltar a dizer a seu filho que Rosário está morta. Graziela responde que Pedro não levou Rosário para passear, portanto sua vida está em perigo. Pedro diz a Maria que se não sair vivo do que pretende fazer, ela deverá se encarregar de assassinar Rosário. Renato diz a Ezequiel que só facilitará sua saída do país se ajudar Rosário a se livrar das mãos de Pedro Medina. Adolfo comenta com Maria que alguém está ajudando Pedro Medina e já ficou claro que não é Ezequiel. Ele vai direto ao assunto e pergunta se ela é a cúmplice de Medina. Nádia diz que sabe de muita coisa, mas se Pedro Medina a encontrar, sua vida corre perigo. Desconfiado, Adolfo ameaça matar a própria irmã se descobrir que ela está mentindo. Ezequiel diz a Pedro que está encurralado, por isso quer lhe dar a oportunidade de uma saída digna. Em seguida, entrega a ele um revólver para que tire a própria vida. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto. Agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.